Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Menu de Sucesso. Eu sou a Bia Fraga, CEO do Grupo Mind Hub. Esse é um podcast criado para você que é dono de restaurante ou quer empreender no mercado gastronômico. E é principalmente um podcast para você que já empreende e a gente vai te garantir que você não vai desistir, porque a gente vai puxar você pela mão e vai fazer com que você continue sempre trazendo muito conteúdo gratuito e de valor. Aqui do meu lado, Paulo Castro, contador dos meus restaurantes, da minha consultoria, da Escola de Gestão. Seja bem-vindo a mais um episódio, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui em mais um episódio do Menu de Sucesso. Como a Bianca falou, Bia Fraga, sou o contador das operações dela, em mais de 250 operações de food. E a gente hoje vai trazer aqui um convidado que sabe muito de expansão de franquia. De que mais, Bia Fraga? Quem é esse convidado? Nosso convidado de hoje é o Danilo Bastos, um amigo meu pessoal, CEO da Bifranchising. A gente vai falar sobre franquia, escala, expansão. Para você que acha que seu negócio tem um potencial grande aí de escala, para você que quer ter várias lojas suas, não é tão fácil quanto parece. É. Seja bem-vindo, Danilo. Fala pessoal, cara, é um prazer estar aqui. É um prazer contribuir também com todo esse movimento que você construiu, né? Que é o Mind Hub. Eu sou um parceiro e amigo da Bia já de anos. A gente tem experiências fortes aí no food e tá aqui também com o Paulo, que, cara, a sua. Todo o seu conhecimento agrega muito para os empreendedores. Eu costumo dizer que o empreendedor ele tem medo do contador, né? Que ele sempre está emitindo a guia, sendo que, na verdade, você é a pessoa que consegue solucionar a dor dele, que o principal dor do empreendedor é caixa, que ele está achando que o governo está tirando dinheiro dele. Sendo que com uma contabilidade assertiva, cara, que eles fazem, você vai conseguir criar lastro, vai conseguir criar crédito e vai poder crescer. Então, eu acredito que essa união de vocês contribui muito para o empreendedorismo brasileiro. Cara, você sabe uma curiosidade? Eu sempre pergunto assim, quando chega algum aluno na escola, eu pergunto, como é seu contador? Seu contador é bom? Aí a pessoa responde assim, não sei. Aí eu, pô, não sei. Nem falo com ele. Não sei, então não é bom. O Paulo é o cara que, tipo assim, lá no grupo dos alunos, alguém pergunta alguma coisa, 10 da noite ele responde. É Caraca. doideira, né? Já chama a atenção de cliente. Quer ver? O cliente pergunta no grupo, por que não perguntou para mim antes? Diferencial isso. Seu contador é bom, não sei. Você Tem, respondeu, não sei, tá tem um inseguro. problema. É Já verdade. era. Danilo, conta pra gente um pouquinho da tua história Sim. e de quando você começou, porque eu te acompanho há bastante tempo, eu já É. sei, cara, é um cara que se reinventa muito, eu acho incrível esse potencial de se reinventar mesmo e de conseguir trabalhar com vários nichos e, cara, vários empresários diferentes e fazer várias conexões. Eu acho que a gente também podia fazer um episódio com o Danilo só de networking, porque é o É cara que maneiro. conhece todo mundo também. Conta um pouquinho da tua história, como você começou no empreendedorismo e como é que tá a Bia hoje. Legal. Então, hoje eu sou empresário, eu tenho uma hold de empresas, né? E eu sou muito motivado em ajudar empreendedores a se tornar empresários. A minha escola foi a prática, então tudo que eu aplico hoje nos meus negócios, tudo que eu entendo de franquia, foi realmente em chão de fábrica, literalmente, que eu tenho uma empresa de engenharia, a gente trabalha a área offshore. Então, era uma empresa familiar em que meu pai fundou essa empresa. Em 2018, eu assumi essa empresa e ali eu tive que aprender o que era, cara, ser um empresário sem ter realmente tanta vivência, né? Apesar do meu pai sempre construiu a empresa do zero, ele costuma dizer que Deus o fez empresário, não foi ele que decidiu ser empresário. E em 2018 eu comecei a assumir o business da família e comecei a trabalhar negócios e ali aprendi muito, graças às conexões que eu tenho. Tive a oportunidade de entender a DRE, entender de negócio e, consequência disso, eu fundei a Anham Forneria, né? Comecei a Anham com a intenção de vender pizza para minha galera e começar um novo business, que era um negócio menor, que eu poderia comunicar, que eu poderia falar, porque os meus outros business eram área offshore, então pouca gente conhece, a gente trabalha com licitação, então é um pouco diferente. Então me empolgou demais começar um negócio que eu pudesse mostrar para as pessoas como é que era ter um negócio, como é que era construir um negócio.
E ali foi uma escola, né? Eu fiz a minha própria formatação, descobri o que era o franchise. A gente cresceu muito na pandemia e aí chegamos a muitas unidades aqui no Rio de Janeiro, foram mais de 16, mais de 30 franqueados, desenvolvemos várias marcas que estão aí até hoje, né? Eu tinha um sócio que esse sócio toca as operações até hoje, e aí depois eu decidi vender a minha parte, porque eu nunca fui do food, né? Eu sempre fui de negócio, então eu tinha outras empresas. E eu entendi que, cara, eu precisava encontrar outros empreendedores, né? E aí surgiu a minha vontade de ajudar as pessoas a entender o que era o franchise, entender inteligência de negócio, e fundei e abri a Bifranchise junto com meu sócio Arthur Antunes, que é um fenômeno da gestão, que sabe muito mais do que eu. E hoje eu vivo literalmente o propósito de ajudar empreendedores a se transformar em empresários. Essa é a minha missão. Cara, Que vivência, né? eu acho muito importante isso, assim, porque eu acho que quem começa a empreender, principalmente no nosso mercado aqui, na gastronomia, é quase, ou é uma necessidade de fazer uma renda extra, ou alguém falou pra ele, ah, você faz um bolo muito bom, começa a vender. E aí a gente vai meio que de qualquer jeito. Então é muito isso, né? De ser um empreendedor, da garra, de ser o guerreiro, de, pô, vestir a camisa e vai embora. Mas às vezes a gente tem que mudar a cabeça para ser o executivo do nosso próprio negócio, né? De ser empresário e não ser só empreendedor. Eu Exato. tinha muito essa birra, assim, de tipo assim, não sou empresária, eu sou empreendedora, porque é o cara que não sei o quê. Aí depois eu falei, não, cara, eu sou empresária, sim. É Então, interessante porque o empreendedor ele tem que ter uma missão e uma visão de curto prazo, porque ele tem que saber gerir caixa, ele precisa trazer inovação, ele precisa saber o que vai dar certo, o que vai dar errado. Mas a visão empresarial, ela já dá uma visão mais estratégica, uma visão de médio a longo prazo. Então, o que eu acredito? Eu acredito e tenho como missão que o empreendedor ele tem que ser um empresário. O empreendedor ele tem que ser não só o empreendedor, o cara que cria soluções, mas que tenha a visão empresarial. No fundo, as duas coisas são as mesmas coisas, né? Mas o que eu coloco em questão, e eu coloco você a ouvir e se perguntar, é se você hoje está na cadeira do empreendedor, apagando incêndio, trazendo soluções, que isso é muito bom, isso é necessário, ou você também já está começando a sentar na cadeira empresarial para entender o que é o equity do seu negócio, entender a parte tributária, porque você sabendo como que você vai cuidar das suas finanças, você vai gerar lastro empresarial para que você consiga crédito e você possa evoluir, né? E através do franchise também, que é um modelo de negócio em que você já está consolidado para crescimento, que outras pessoas vão estar investindo junto com você e crescendo a sua marca, desenvolvendo seu negócio junto com o seu propósito. Então eu entendi que o franchise era a melhor oportunidade para eu ensinar essa transformação do empreendedor ao empresário. em tese, é um caminho mais fácil para quem tá do zero, assim. A pessoa que pode estar assistindo a gente, caiu de paraquedas aqui, quer empreender no mercado gastronômico, não sabe, pô, tem que criar uma marca do zero. É, a gente pode falar que é o caminho mais fácil para quem quer empreender do zero e não tem experiência? Eu acredito no food que você está dizendo. É. Eu acredito que o food ele tem duas coisas. Ele tem o cara que atrai pelo modelo de negócio, que pensa assim, cara, todo restaurante fatura muito, e o cara acaba assim, não tendo métricas de resultado, então acha que, pô, é sempre aquele pensamento, ah, cara, todo mundo precisa comer. Então ele vem na garantia de venda, né? Beleza, realmente faz muito sentido que, cara, tem uma alta recorrência, mas a gente sabe que depende de um trabalho muito constante para ter essa recorrência e resultado, né? Então a pessoa ela vem com essa visão, sendo que também tem o outro lado que a pessoa é apaixonado pela comida, que também é muito bom, sendo que é muito prejudicial também. A gente que tem a visão empresarial, que olha business, cara, só paixão, só comida boa, não adianta, né? Então, eu acho que a pessoa busca a área do food para empreender muito por causa desses dois viés, né?
E eu acredito que, sim, no início parecer mais simples, porque a pessoa vai fazer dentro de casa, ou vai fazer, enfim, num lugar que vai considerar baixo investimento, sendo que quando começar a dar certo, que eu acredito que nós brasileiros, nós temos um solo muito fértil, eu acredito que todo empreendedor, sangue nos olhos, consegue ter resultado naquilo que ele começa a praticar, aí esse crescimento vai exigir dele muito mais do que ele talvez empreender em outro segmento. Mas e a questão do faço minha marca própria ou faço uma franquia? Qual é o, qual que é o melhor, qual que é o mais fácil? Começo do zero, crio uma marca, penso tudo no branding sozinho, ou Legal. faço aquisição de uma franquia, porque talvez seja o caminho mais curto, né? Legal. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa falando comigo no meu Instagram exatamente sobre isso. E olha que interessante. Ele me perguntou o seguinte: Danilo, você que foi dono de pizzaria, é possível, ainda é possível ter uma margem de 30% numa operação de pizza? Eu falei, cara, eu nunca vi operação de pizza com 30%, né? E aí ele falou, não, mas me disseram que é altamente lucrativo. Eu falei, cara, é lucrativo, mas tem muito trabalho. Aí eu falei, você vai ter aí, cara, de 10 a 20, chegar a 20 tá lindo. Aí ele, eu aconselhei ele, cara, eu te indico procurar uma franquia, procurar um modelo de negócio para você entender. Aí ele, mas aí eu não vou ter margem. Se você tá falando que é de 10 a 20, como é? Ainda vou ter que pagar royalties? Aí eu comecei a explicar para ele. Cara, o tempo de maturação para você definir os seus processos, para você criar uma marca, para você ter impulsionamento de venda, para você sair da estaca zero, se hoje, na minha visão, se hoje você não tem potencial de venda, você não tem audiência, enfim, você está começando do zero, você tem até vergonha de vender, sinceramente, cara, busque uma franquia. Não vai pelo caminho de você criar uma marca, de você começar um negócio do zero, porque você vai estar lutando muito contra a corrente. Agora, se você já tem uma audiência, se você já é uma pessoa talvez bem relacionada, se você, cara, tem um propósito no que você está construindo, beleza. Então pode ser um caminho para você, né? Mas eu indico, a primeira coisa é a pessoa entender qual é o perfil dela. Cara, eu sou esse perfil mais operador, e que eu quero um caminho mais fácil que eu possa acelerar, ou eu sou um perfil que quero desenvolver, quero criar, quero quebrar a cara, quero perder dinheiro. Então, eu acho que você precisa analisar esse perfil. E até comentei com ele, eu falei, cara, pode ter certeza de uma coisa, uma marca do zero, você vai perder muito mais dinheiro do que numa franquia. Ah, mas a margem da franquia é menor. Mas pelo menos ela já está estruturada, já tem um caminho para você começar a faturar, trabalhar e ganhar dinheiro. Uma marca do zero, empreender, você vai investir muito para um dia começar a ganhar dinheiro. E assim, experiência própria, né? Já fui dono de operação também, já tenho muitos clientes. Uma operação de food, ela tem um custo inicial razoável. Então a chance de você ter um prejuízo ali de 10, 15 mil por mês é bem fácil. É. Eu tenho vários exemplos aqui de clientes que já até passaram, já venderam, já fecharam, porque eles tinham um prejuízo de 10, 15, 20 mil por mês. Então, se você imagina isso em 10 meses, tem cliente que fechou ali com um prejuízo de 500 mil, 800 mil. E de repente, não estou dizendo que seria o ideal uma franquia, né? Acho que todo caso é um caso a se avaliar, como você falou, se ele tem audiência, se ele já tem experiência no ramo, se ele tem a certeza que com o conhecimento que ele tem, ele vai sair na frente, ok. Mas se ele realmente é cru, como a barreira de entrada do food ela é muito pequena, você não precisa ter nenhum curso, nada que regulamente ali, o ideal, de repente, é realmente ter ali uma franquia. Depois que você entender o mecanismo, de repente a tua segunda, que seja de bandeira própria, né? Uhum.
É dispensar. Eu vou trazer um contraponto do que eu acho que pode acontecer em franquia também, e aí você me fala, porque você tem muito mais conhecimento que eu. Às vezes eu tenho a impressão de que o cara que escolhe uma franquia, comprar uma franquia, porque é o caminho talvez mais curto, ele acha que ele pode ficar em casa e botar 1, 2 funcionários lá e ele vai ficar só ganhando dinheiro, né? Eu vejo muito assim, às vezes o cara, não, vou botar uma franquia, eu boto 2 funcionários lá, já vai estar tudo resolvido, vou ficar só de casa. E a impressão que eu tenho é que alguns empresários acham que ter franquia é isso, é você botar alguém e ficar em casa ganhando dinheiro. Acontece isso mesmo? Acontece, eu acho que esse é o mal do mercado de franquia, e por isso que eu costumo dizer para as pessoas, cara, eu não vendo franquia. Porque existem sim muitas empresas que vendem franquia como se fosse investimento. E franquia não é investimento. Franquia é um modelo de negócio para você trabalhar, né? Então, é como se, cara, se eu disser para você aqui que aqui tem um poço de petróleo e eu te dou uma pá para você cavar, cara, você só vai chegar no petróleo e fazer dinheiro com esse petróleo se você fizer o buraco. Agora, se você ficar com a pá na mão e, maneiro, pô, tem petróleo aqui, não adianta de nada. Então, franquia é a pá. Você precisa cavar o buraco para chegar no seu resultado, né? E o que a gente vê no mercado são empresas vendendo facilidade, vendendo resultado, vendendo os faturamentos. E isso é um diferencial nosso que a gente trabalha na empresa, que é a B-Franchise, que nós consolidamos o storytelling do fundador, nós criamos a história e o propósito da expansão dele como franquia. Por quê? Eu convido pessoas a fazer parte desse propósito. Eu não vendo uma franquia para que, cara, o investidor ganhe mais dinheiro. Não, eu crio toda a história, a narrativa, para que a pessoa entenda o propósito que foi construído essa empresa e assim ela agregue nessa direção de crescimento. Então, o que a gente está construindo no franchise é um pouco diferente do que o mercado hoje apresenta. Eu vejo muito isso, assim, de vez em quando aparece anúncio pra mim falando, franquia tal, tenha um payback em 1 ano com rentabilidade de 24%. Aí, a vontade que eu tenho de denunciar um anúncio desse me dá um nervoso, cara. Você já viu esses anúncios, assim? Cara, parece muito. Não, eu já vi anúncios de, tipo, também ele jogando na ignorância. Por exemplo, fature mais de 1,5 milhão com o seu Ué, food. Pô, mas um food que fatura 120 mil por mês, ele, É, obviamente, dependendo, pode ser que seja lucrativo, mas normalmente é até deficitário. é. É perfeito. porque eu acho que essa galera joga com o fature 1 milhão, e aí o cara que tá vendo, fica, caraca, 1 milhão, vou botar muito dinheiro no bolso. E esquece que faturamento e lucro completamente diferente, né? O discurso de venda, principalmente de franquia, é muito pautado no sonho dele de ser um milionário, enfim, de ter sucesso, de ser realizado, né, profissionalmente. Por isso que eu sou muito resistente em anunciar franquias dessa forma, né? A maioria que a gente anuncia é realmente focado na história do empreendedor, né? Mas o principal do mercado, se a gente olhar aí uma taxa de conversão, eu não vendo tanta franquia. Não é, nem é o meu business principal. A gente não trabalha com expansão. A gente tem algumas marcas que a gente faz expansão, mas marcas que a gente, cara, cria realmente um relacionamento e a gente acredita muito no business. O meu foco realmente é na formatação. Eu quero que o empreendedor ele encontre o caminho dele para a expansão. E principalmente que a história dele possa ser contada por outras pessoas. Porque a partir do momento que eu mostro para as pessoas para onde eu vou chegar, que é o modelo de negócio, né, que é a estrutura de escala, né, que o franchise ele permite, outras pessoas começam a perceber que, cara, eu quero estar nesse movimento. Eu quero estar nesse propósito. Eu entendi por que, que ele está buscando essa expansão. Não é para ganhar mais dinheiro. E aí o propósito é de cada um, né? Então a gente tem um trabalho muito forte de cultura para os clientes que estão fazendo formatação, a gente literalmente dá um choque de gestão em todas as áreas. Do branding dele, da cultura organizacional, dos processos, enfim,
de todas as áreas para que ele consiga ter esse fator escala. E para o cara que, às vezes, ele já tem uma operação rodando daquele jeitinho que a gente sabe como é, já tem a operação, talvez não tenha todos os processos ali, mas já roda, pode ser que seja lucrativo ou não. Imagina o cara que chega para você hoje e decidiu que quer ter uma franquia. Quais são os principais desafios? Para onde você olha? Como é que você avalia se aquele restaurante tem potencial de escala ou não? Então, para você ser uma franquia, você precisa ter 3 pilares bem estabelecidos. Marca, a sua marca tem que ser registrada e a gente também faz o trabalho de registro de marca, mas principalmente você tem que ter um trabalho de brand com essa marca, né? Você tem que entender como é que funciona essa marca. Processos, que é know-how, você tem que saber fazer. Por mais que você não esteja tudo manualizado, que é exatamente esse o nosso trabalho, você precisa saber como que você faz para chegar nesse produto final, né? Então, se você minimamente tem uma equipe que conduz o seu restaurante, ou você mesmo, cara, tá fazendo, enfim, o seu cardápio e sabe os processos que tem que seguir, a gente consegue te ajudar em manualização. E lucratividade. Você tem que ter um modelo de negócio em que vai ter resultado financeiro. Por mais que alguma dessas áreas seja deficitária, digamos que a minha marca não é tão imponente, eu não tenho tanto dinheiro para investir, ou talvez eu não tenha processos tão estabelecidos, ou talvez a minha lucratividade, cara, eu nem sei muito como é que tá, eu estou tentando melhorar. É exatamente esse trabalho que a gente faz. A gente dá esse choque de gestão para que ele comece a estar preparado para o crescimento. Se o cara, então, pode ser que ele não esteja lucrativo, então vocês deixam ele rodando no positivo antes de franquear. A gente dá um choque de gestão. Então a gente olha todas as áreas da empresa. A DRE, né, o fluxo de caixa, a gente também olha a precificação, a gente não faz o trabalho de precificação de DRE, mas a gente avalia e traz inteligência de mercado para que ele possa se enquadrar, para que consiga margens para ele escalar. O que é inteligência de mercado? Tem gente que acha que uma franqueadora ela se sustenta com royalties, sendo que royalties é uma das formas do ganho da franqueadora. E vou te falar uma coisa, cara, esse podcast você vai ouvir no futuro vai falar, caraca, o Danilo tinha razão. É uma tendência no mercado food muito grande que as franquias sejam royalty zero. Uma tendência muito forte. Por quê? Porque, cara, ganha quem tem a cadeia de distribuição. Porque aí você não depende do faturamento da ponta e você consegue trazer qualidade para o seu franqueado com distribuição. E aí você ganha rebate ou da distribuidora ou até mesmo a distribuidora própria. Então é uma tendência muito grande no mercado, principalmente de alimentação, de ser royalty zero. Cara, é legal isso, porque aí vê se eu tô visualizando certo, né? O cara, ele vai ter uma fábrica, vai ganhar, vai jogar o CMV um pouquinho mais alto, vai embutir ali um royalty e o franqueado deixa de pagar o royalty, mas ele tá pagando o CMV um pouquinho mais alto, né? Mas com Exatamente. padronização, É, já comprando em entrega tudo pronto pra escala. ele. Na verdade, ele entregando mais facilidade para o franqueado, para que ele possa operar bem e também que, por mais que o CMV dele seja mais alto, o nível de trabalho operacional dele vai ser mais baixo. A gente vê isso acontecendo já em outros mercados do varejo. Vou te dar um exemplo. A Chili Beans, que é uma grande franqueadora, ela não tem royalties sobre as vendas. Ela entrega o produto já com, digamos, o royalty embutido. Mas o discurso de venda é que é zero royalty. E aí a taxa de marketing normal e a taxa de franquia inicial. O que geralmente está acontecendo é cobrar um valor de taxa de marketing, porque a taxa de marketing geralmente vai direto para uma agência que faz o trabalho de marketing. Então, isso não passa para a franqueadora. Paulo pode até falar mais do que eu, por ser um valor que vai direto para a agência de marketing, a agência ela emite uma nota fiscal, então não é tributado como royalty, não é tributado para a franqueadora, né? Então, isso aí geralmente é bem separado.
onde a franqueadora vai ganhar realmente é na venda do insumo ou do produto do franqueado. E o franqueado ele vai ter margem para ele estar comercializando, entendeu? E ele provavelmente vai ter um CMO menor, né? Vai ter uma folha de pagamento menor, porque já vai chegar. Tô imaginando aqui, pra mim fica muito claro o exemplo de um donut, né? Por exemplo, o cara não vai precisar ter uma equipe especializada, confeiteiro especializado, já chega basicamente pronto pra ele, tem uma despesa fixa menor, apesar de ter um CMV maior, né? E também custa ocupação, né? Porque aí você pega a metragem quadrada que você despenderia ali, às vezes 50, Verdade. 60 metros de uma cozinha, você passa a ter de 20. Exato. E essa é exatamente essa a tendência. Por exemplo, as franquias, principalmente de food, vão estar mais capilarizadas nas regiões, principalmente nos interiores. Então, o que eu vejo de movimento de mercado, né? As marcas elas se consolidam, né, em capitais, em áreas muito populosas e estão se capilarizando para interior em unidades menores, com essa facilidade operacional, com realmente buscando um perfil de franqueado menos operacional e mais administrativo, né? Então, isso é um movimento de mercado que está crescendo bastante. Quais que são os desafios de um dono de restaurante que resolveu franquear a sua marca? O que seria um grande ou dois grandes desafios desse cara? Para mim, o maior desafio do cara que decide ser um franqueador é entender a mentalidade do empresário. Porque ele, como empreendedor, se ele conseguiu construir a marca dele, se ele conseguiu construir a empresa dele, ele é muito correria. Então, ele faz de tudo. Ele é o eu empresa, né? Faz o marketing, faz o cardápio, faz tudo. E, cara, esse cara, ele precisa entender que existem coisas que ele precisa começar a delegar e ele precisa se colocar na visão empresarial. Então, hoje, a maior dificuldade que eu vejo é o cara tomar essa decisão, porque é uma tomada de decisão. E eu até costumo dizer para as pessoas que hoje, com as nossas facilidades de pagamento e realmente vivendo um propósito para ele se tornar um franqueador, se tornar um empresário, é que eu busco o cara que realmente quer tomar essa decisão. Porque se o cara toma a decisão, não, cara, eu quero me tornar um empresário, eu quero ser franqueador, eu quero começar a acessar outros níveis de negócio. Se ele toma essa decisão, ele começa a construir os processos que a gente vai construir junto com ele, ele começa a delegar funções que estão absorvendo ele começa a investir em áreas mais assertivas para que ele consiga ter uma visão estratégica, e aí esse cara começa a participar mais no meu processo de formatação, porque tem empresas que fecham com a gente e acaba não participando desse processo. E como é um processo transformador, eu preciso que ele venha junto da gente, entendeu? Vocês têm dois cases que eu gosto muito. Um é da Poison Donut, que eu acho sensacional, e o outro é o da Luma e do Ian, né, Roots. Como é que foi esse processo com eles? Eles foram esses empresários que estavam participando o tempo todo, e assim, nessa parte de vender franquia, eles participam, eles estão juntos, estão no onboarding com o franqueado. A gente conversou com o Felipe, né, e ele fala, cara, a gente tem processo seletivo para escolher o franqueado. Não é comprou, eu vou botar minha marca na mão dele. E eu acho que isso é fundamental, né? São dois clientes, cara, muito legais e de perfis diferentes também. E por coincidência, os dois estão fechando franquia agora, esse mês. Os dois estão em expansão. O Felipe, ele é muito seletivo e é um processo muito legal da gente conduzir, porque o lead interessado em ser um franqueado da Poison chega até a gente faz toda a apresentação comercial, a gente fala de números e depois o Felipe vem fazendo o kickoff. O que é o kickoff? Cara, você tá sabendo que você tem que trabalhar até final de semana, você tá sabendo que você tem que liderar time, você tá sabendo que, cara, o resultado no final do mês depende muito mais de você do que da gente. Então ele vem realmente dando um banho de água fria no cara que tá vendo só os números. E assim tem um alinhamento de expectativa e também um alinhamento de cultura do que a Poison quer como franqueado. E o Ian, cara, foi um cliente que foi um dos nossos primeiros clientes de formatação. Quando a gente conheceu eles, eles eram numa Dark Kitchen pequenininha aqui na Barra. E o processo de formatação deles foi muito legal porque eles entenderam
que o modelo de negócio dele tinha que ser fácil procedimentos, fácil processos. E assim a Luma chegou junto, cara, participou de todas as etapas e hoje ela consegue delegar com maestria. O restaurante dela funciona sem ela e consequência disso foi o crescimento. Hoje eles estão num restaurante grande no Barra Shopping. A gente acabou de vender a primeira franquia da Ruth, eles já estão com 3 unidades, 2 unidades próprias, e a terceira já de um franqueado, pagando a taxa de franquia. Então, assim, cara, é um momento de muito orgulho. E o perfil deles é um perfil mais caseiro, é um perfil mais de, cara, eu quero crescer com pessoas que entendeu o propósito que a Luma tem. A Luma começou a empreender, cara, do zero na cozinha de casa e foi crescendo. Então, esse vínculo entre a história da Luma e o crescimento e a expansão é muito legal, por ela ser nutricionista, por falar da comida saudável. Então, assim, tá sendo um processo muito maneiro de tocar também. Você acha que a comida saudável vem com tudo aí pro ano que vem? Porque a gente faz algumas apostas, principalmente eu que tenho muito acesso ao iFood, né? A gente vê muitos dados e, assim, comida saudável voando, né? E aí as pessoas às vezes têm a impressão de que comida saudável é mais fácil de empreender porque, cara, tá voando e é uma tendência. Mas ao mesmo tempo eu queria que você trouxesse a visão de franquia pra comida saudável, porque ao mesmo tempo tem muita perda também, né? Porque é hortifruti, é coisa muito Fresco. fresca. Então, como que foi esse processo de... Você falou, a gente precisou deixar tudo mais simples, os processos mais simples, mais reduzidos, porque às vezes a comida saudável tem muito isso, né? Um cardápio muito fresco, uma coisa muito específica, um item único naquele prato, e aí pra ser franquia você tem que dar uma enxugada em tudo, né? Sim. É, no que a gente faz de inteligência de negócio e o que eu entendi, principalmente desse ramo saudável, é que o grande diferencial está nos molhos. Então, a produção de molhos próprios é realmente a necessidade para que você se destaque nesse mercado. E o mercado, ele realmente está pulsando um crescimento de comida saudável. Você deve saber mais de números de venda de produto do que eu, mas falando de franquia, esse nosso primeiro franqueado que está comprando agora, uma franquia da Ruth, ele nos procurou, ele chegou como lead, chegou querendo oportunidade de investimento de franquia e a área que ele falou mais em foco era o saudável, porque pelos estudos dele, pela tendência de mercado, de estudo, de investimento, era a área que mais ia ter crescimento. Então, assim, eu vejo que realmente tem um buzz assim, né, de notícia falando que o saudável vai crescer. O mercado, como franquia, tá olhando esse setor, então as franqueadoras saudáveis realmente estão tendo muita procura. Se você buscar aí no Google também de palavras-chave, que é um exercício que a gente sempre faz, realmente franquia saudável tá em top de busca. Então, assim, para o investidor é algo que está em foco. Para a venda de produto, eu acredito que seja por essa questão do CMV, que a comida saudável ela tem um CMV menor, enfim, até a própria Ruth mesmo, cara, o CMV deles é muito, muito bacana, porque o grande diferencial está na produção dos molhos, que é bem mais simples de você também escoar esse produto para o franqueado. Cara, Pô, mas gostei espera muito aí, dessa né? sacada Essa da é. produção do molho. Isso aí, né? Como a gente fala, né? Que o nosso programa aqui é para ajudar os empresários e tal. O cara hoje que já tem uma operação saudável rodando, tem que escutar essa sacada aí, né? É, dos molhos achei muito bom. E aí a dos molhos eu achei uma sacada muito boa. E aí rola essa distribuição para outras franquias também, né? Não vai ser cada franqueado produz seu próprio molho, o seu próprio molho não, mas a receita na própria cozinha, né? Há uma distribuição também e é legal, porque molho é fácil você embalar e distribuir. Exatamente. É o que eu falei, isso faz parte da inteligência de mercado, né? É o que a gente trabalha lá na BI. A gente olha a empresa e entende onde que está o melhor caminho para se seguir e para se expandir, né? No caso da área saudável, a gente reconheceu isso, né? Então, assim, cara, frango é frango em qualquer lugar. Agora, o tempero do frango já é diferente, né? Então, tem oportunidades muito significativas para quem trabalha no food na parte de distribuição. É o que eu falei, cara. Eu acredito que é uma tendência aí
para os próximos anos de ter franquias sem royalties, mas controlando toda a parte de distribuição e produção. Mas aí você há de convir que o investimento do franqueador vai ter que ser mais alto. Então, Porque hoje o franqueador ele abre um CNPJ com a atividade de franqueadora e ele começa a cobrar do cliente que ele vendeu, né? Do franqueado que ele vendeu a franquia. Se ele precisa tomar conta da distribuição, ele vai ter que ter uma cozinha industrial, ter a logística, essa parte da entrega, os caminhões, tem que ter esse investimento maior, né? Mas acho que retém exatamente. mais, né? Porque o cara que só abre um CNPJ e cada franqueado faz tudo na sua cozinha, mesmo que tenha uma ficha técnica e seguindo a receita, eventualmente pode ser que dê um problema. Eu tenho a sensação de que esse cara que produz tudo, distribui tudo, por mais caro que seja, ele talvez o LTV do franqueado seja maior ali com ele. Então, mas o que o Paulo falou é muito assertivo. E assim, gente, você que está acompanhando até aqui, você está ouvindo uma conversa de alto nível. Você já está começando a acessar outro ambiente de negócio. Então, você está começando a acessar a cadeira do empresário. É por isso que eu te convido a me seguir aí no Instagram, @Danilo Baixo, que a gente tem muito para trocar. E tem E, podcast também, e né? tem um podcast também, tem um canal no YouTube aqui. Mas respondendo a sua pergunta, cara, é exatamente isso. É necessário muito mais investimento. É necessário você abrir uma outra empresa, sendo que aí abre as oportunidades que a gente tem como empreendedor. Hoje, se você tem um modelo de negócio bem organizado, se você tem toda essa inteligência de mercado, existem muitas fábricas white labels que você chega com o seu molho, ela produz e ela entrega. Até você criar porte como franqueadora para você controlar a entrega. Sendo que qual é o problema do empreendedor? E por isso que eu tenho um propósito muito vivo no meu coração de contribuir para esse cara ser um empresário. O empreendedor, ele acha que ele precisa fazer tudo. O empreendedor, ele acha que precisa controlar todas as coisas. O empreendedor acha que precisa fazer o marketing, que precisa fazer isso, que precisa produzir o molho, que precisa ter a distribuição, que precisa ter o caminhão para levar até o franqueado. Cara, você não precisa disso. O que você precisa ter é de um modelo de negócio bem organizado, sabendo aonde você vai chegar, porque com o crescimento você vai começar a aumentar o seu faturamento, aumentar os seus ganhos, e assim, se um dia você decidir fazer esses investimentos, você vai estar apto já controlando a cadeia de consumo da sua rede. Que é aí que está o segredo. Hoje no Brasil, cara, ainda mais com a nossa inflação, enfim, com todo o cenário político, a gente sabe que, né, sofre variações muito grandes. O dono de restaurante, ele, cara, controla o CMV por semana. Talvez, eu acredito que no Mind Hub deva ter aí clientes que muda cardápio, muda precificação semana a semana. Porque os preços, eles estão, cara, mudando muito. E qual é a intenção dele ser franqueador? Ele ter um faturamento estável, porque ele para de passar por essas oscilações e começa a pensar em outra estrutura de faturamento. Então, ele joga esse problema de oscilação para as indústrias, ele garante venda através do trabalho de marca e de força que ele vai fazer para o franqueado ter resultado, e depois que estiver estruturado, ele assume esse investimento, porque aí ele já tem caixa, aí ele já tem valor de equity, aí ele começa a jogar um outro jogo. Mas o empreendedor, ele não pode queimar etapas, ele precisa entender, e é por isso que a gente entrega essa inteligência para ele. Não, eu acho sensacional. Inclusive, eu acho que a franqueadora que já largar na frente nesse modelo, ela vai mostrar para o mercado que ela é uma empresa muito mais profissional do que aquela que às vezes tem uma unidade, duas unidades pequenas de baixo custo e ela resolveu abrir um CNPJ de franqueador e começou a vender. Sim. Às vezes você não sabe nem como, se você não procura uma empresa correta de expansão e tudo, às vezes o franqueado está comprando uma franquia que nem foi validada, que não tem margem de lucro para isso. Eu estava num evento em Brasília, que tem um rapaz lá que tem algumas hamburguerias, e ele falou, eu ia franquear minha marca. Só que quando por conta dessa, né, estabilidade aí desde a pandemia, ele falou, eu tô com 12% de margem. Se eu tirar 6% do meu franqueado,
Se ele performar tão bem quanto eu, ele tem 6. Exato. Então ele desistiu do processo e aí de repente abrir franchise pode ajudar ele a estabilizar, melhorar um pouco essa margem para isso se ele conseguir franquear. Mas porque ele teve a consciência de que eu não vou botar no mercado uma franquia que não para em pé. Exato. Mas a gente tem muito disso, né? Muito acontecendo no mercado. Então, se você é uma franqueadora que tem estrutura, que você está comandando a cadeia de distribuição, você passa até mais confiança para quem está comprando. Exato. Se eu controlo, se eu tenho previsibilidade de venda, eu viro rei no mercado. Essa é a verdade. Se eu consigo construir um business que eu tenho previsibilidade de faturamento, eu ganho anos-luz e anos-luz de negociação, de, cara, crédito de mercado, porque eu tenho previsibilidade. Então, a franqueadora, ela precisa pensar nessa construção de previsibilidade. Por isso que eu tô te falando, cara, é uma tendência muito grande das franqueadoras abrirem mão dos royalties. Por quê? Porque o royalty, ele é imprevisível. Porque o faturamento da ponta do restaurante é imprevisível. Então, respondendo, trazendo uma solução de inteligência de mercado para esse exemplo que você deu, como que ele iria franquear o modelo de negócio dele? Não seria botando 6% de royalties. Ele pode até botar um percentual porque faz sentido pela taxa de marketing, né? Que é um royalty que, enfim, é um investimento para o próprio franqueado. Mas o principal dele é controlar a cadeia de produção ou fazer uma parceria para que ele fique com um rebate, parte desse investimento, com uma outra distribuidora ou alguém que vai estar produzindo. Por quê? Faz muito sentido para todo o ecossistema, porque a fábrica ela vai diminuir os investimentos de CAC, que é o custo de aquisição dela de clientes. Por quê? Porque ela vai ter uma previsibilidade de compra, que é a rede, e parte desse investimento que ela já está aportando para adquirir novos clientes vai trazer para a franqueadora. E a franqueadora não vai se descapitalizar para estar comprando insumo, distribuir e tudo mais, e fica com o garantido dela até ela conseguir se forjar, se fortificar e fazer com que essa previsibilidade de venda não seja tão ociosa, né? Não oscile tanto, e aí ela assume o risco. Entende? Então, claro, é o que eu tô falando. Isso tudo que eu tô falando, cara, é muito alto nível, né? Para quem tá, cara, no seu restaurantezinho lá, batalhando, trabalhando, tem todo um processo até chegar a esse porte. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, de franquia é o relacionamento com a indústria. Então, cara, a gente cansa de ver, assim, pizzaria. Chega na tua casa uma pizzaria com a marca grandona lá, Nutella. Ou chega do cream cheese, o Philadelphia, grandão. E aí, quem tem franquia consegue essa proximidade maior com a indústria, a nível de negociação, até bonificação mesmo, né? A gente vê a indústria chegando junto, assim, em bonificação. E isso dá retorno em marketing, em branding e em faturamento também, né? Então é um benefício absurdo você estar dentro de uma franquia nesse aspecto. Como você tem volume de compra, você consegue trazer isso como barganha na sua negociação, né? Então, claro, você vende, sei lá, 1.000 pizzas por dia, se você botar a marca da empresa, ela tá tendo uma ativação absurda. Mas eu acredito, esse é um tema até interessante, é que, com certeza, a franquia possibilita, abre portas, mas eu consegui isso quando eu tinha duas marcas só, duas unidades só. As pessoas acham que é muito distante, né? Ah, eu não vou pedir uma bonificação aqui pra Rio Quality, pra Top Alto, porque nunca vão olhar pra mim. E aí ter esse, cara, não, vou fazer, ou não, já tenho. É muito diferencial, né? Cara, a indústria ela quer o gás do empreendedor. As pessoas elas têm, sei lá, têm um pensamento de ser pequeno, não tem tanta autoridade de chegar e falar, cara, acredita em mim porque eu vou vender mais, eu vou crescer. E é aí que mora realmente o que me motiva, o que me dá brilho nos olhos para formatar o cara para franquia. Porque se ele não despertou essa autoridade, se ele não despertou essa impulsionamento de crescimento, é porque ele ainda não conhece os caminhos. E eu costumo dizer que a expansão começa na sua consciência. A expansão não começa em você investir mais em tráfego, a expansão não começa em você, sei lá, comprar uma embalagem mais bonita ou talvez até, cara, contratar um time operacional
que vai fazer mais pizza, que vai fazer mais produto. Cara, a expansão não começa aí. A expansão começa na sua consciência de saber aonde você vai chegar. Então, se você entende isso, você apresenta para quem tem potencial de investimento para esse caminho. Foi o que eu fiz. Na época, a gente só tinha 2 unidades e a Seara foi uma grande patrocinadora do nosso crescimento. A gente, cara, eu não me lembro em números assim, mas foi, cara, mais de 3 dígitos aí fácil de investimento em crescimento, em marketing. Por quê? Toda indústria e, enfim, toda cadeia de distribuição tem uma área chamada trade marketing. E a trade marketing, ela pensa exatamente nessas ativações. Se você tem sangue nos olhos, se você, cara, vai impulsionar a venda para eles, cara, é só você apresentar um projeto de crescimento, apresentar cotas, mostrar que faz sentido o investimento e que a indústria vai ter retorno. É isso que esse setor faz, o trade marketing trabalha para isso. Se você já trouxer o trabalho do cara que está recebendo para fazer isso, cara, ele libera a verba para você. Foi exatamente isso que foi uma das coisas que fez a gente crescer muito como Anham Forneria. E se você pudesse dar 3 dicas pro cara que tá começando agora a empreender, tá com um negócio, tá começando a estabilizar, quais seriam? Caraca, fantástico ser 3, porque realmente, se você aplicar essas 3 coisas que eu falar, eu tenho certeza absoluta que qualquer negócio que você começar a empreender vai ter resultado. Primeira coisa, branding. Você precisa ter uma marca. Ah, mas o meu trabalho é um serviço. Tá, você é a marca do seu negócio. A sua pessoa já é a marca da sua empresa. Então você precisa pensar em branding. Como você se veste, como você se porta, como você fala. Brand não é marca, brand é um todo. Como que é a sua comunicação com o seu cliente. Então pensa em detalhe por detalhe. E se quiser mais informação sobre isso, você pode me procurar no Instagram e eu tenho isso mapeado. Porque foi uma das coisas que me fez ter resultado foi ter um brand forte. Segunda coisa, movimento. Você precisa estar em movimento. E aí vai uma grande questão. Não é só você se movimentar, de você estar nas feiras, de você estar estudando. E é exatamente isso o movimento, mas não é só isso. As pessoas precisam ver a sua movimentação. E a internet hoje é a melhor forma de você mostrar esse movimento. Porque, sabe, uma coisa muito interessante na venda de franquia, e eu recebo muitas pessoas que querem expandir por franquia e acabam não tendo tanto resultado quando vão vender, é porque o investidor, a pessoa que tem o dinheiro, seja a indústria, seja, enfim, a pessoa que está de porte com dinheiro, ela, por um momento, ela se acha mais forte que você. Ela se acha acima de você. Por quê? Porque ela tem um recurso e você não tem um recurso. E se você estiver buscando, né, esse investimento, ainda por cima você quer esse recurso. Então é assim, ó, a pessoa tem um recurso e ela quer esse recurso aqui. Sendo que olha que interessante. Por um momento ela se acha acima. Agora, se você está em movimento, olha isso aqui. Você começa a se movimentar, começa a se movimentar, começa a se movimentar. E aí ela tá olhando teu Instagram, tá olhando teu story e fala, irmão, pô, ela tá falando com um monte de gente. Um monte de gente. Esse recurso aqui começa a ser nada. Por quê? Porque ela tá pensando assim, cara, ela tá falando com alguém que tem muito mais recurso do que eu. Então eu, sem recurso, começo a estar acima da pessoa que tem o recurso. E onde que tem a transação monetária? Onde é que tem realmente a execução do business, a execução do negócio? Quando a gente tem um alinhamento. Então, você não tem recurso, a pessoa tem recurso, se movimenta, se movimenta, se movimenta, alinha as pontas, fica bom para todo mundo. Cara, deu match para mim, deu match para você, tá casando para você, faz sentido para todo mundo, bingo. Aí tem o negócio. Então, branding, movimento e expressa esse movimento, rede social, cara, necessário hoje em dia, necessidade. Tá assistindo esse podcast aqui? Você vai agora postar um story. Cara, que sacada, estou em movimento. Vai botar agora. Bota lá, me marca lá, marca a Bia Fraga, marca a Mind Hub, bota, estou em movimento. As pessoas precisam ver que você está adquirindo conhecimento. Cara,
não fique com bloqueio de vergonha, não faça isso. O seu negócio, a sua família, tudo que você tem em sonho aí, que eu tenho certeza que, cara, Deus colocou no seu coração, depende desse seu posicionamento. Então, movimento e liderança. Onde você vai chegar com isso? Não adianta eu estar em movimento, cara, eu estar me conectando com um monte de gente e não saber para onde eu vou chegar, o que eu quero, qual é, qual é o meu objetivo com todo esse movimento. Então, quando você estiver em movimento e as pessoas estão vendo o movimento, é com um único sentido e você tem que mostrar esse sentido para eles. E aí eu não sei qual é o seu sentido, você precisa entender e despertar esse líder em você. Você precisa mobilizar massa, você precisa mobilizar ideologia. Te dou o meu exemplo. O meu propósito é simples, a missão é totalmente clara: transformar empreendedores em empresários. É isso. Você vai entender que eu o tempo inteiro fico falando isso. Por quê? Esse é o meu objetivo. Então, a partir do momento que você entende o que eu estou querendo trazer para você, você começa a me seguir. E isso é uma ação de liderança. Então, você precisa forjar a sua liderança. Então, para repetir e concluir, branding, as pessoas precisam ter identificação. Você passou, ficou registrado, isso que o brand faz. Movimento, as pessoas têm que ver que você está em movimento, está em busca de conhecimento, está em desenvolvimento, está crescendo, e elas têm que ver. E liderança, aonde você vai chegar com isso? Com essas três, cara, é match, vai dar certo. Que aula, hein? Esse episódio passou voando, Paulo. Impressionante. Mas tiveram aqui não só esse momento das três que é tudo. E Caraca, conseguiu sintetizar, né? voamos nesse episódio, gente. Ficaria mais umas 5 horas conversando com o Danilo. Gente, finalizando mais um episódio. Danilo, que honra te receber. Foi um Sempre, prazer, cara. Eu cara, adoro sempre estar uma aqui com aula. vocês. Sempre muito bom trocar ideia com você. Sempre encontro o Danilo nos eventos e, cara, isso que ele fala, tudo que ele fala são coisas que ele faz de verdade. Então, não é uma pessoa que replica só a informação. Ele faz. Porque eu encontro com ele nos eventos, ele tá presente nas redes sociais, ele é um líder absurdo. Então, cara, sensacional você trazer muita verdade pra gente. Obrigada. Sensacional mesmo, sem palavras. Realmente já tinha sido, a gente já tinha trocado algumas ideias, é muito conhecimento, é muita vivência, né? É aquela história que eu falo assim, procura consumir de quem fez. Porque a gente tem muita coisa e muita informação de pessoas que estão tirando do que leram, do que ouviram, do que viram, mas muitas vezes elas não fizeram. Então, quando a gente pega um empresário que vem ensinar o que ele fez e o que ele faz, flui desse jeito. Flui com conhecimento não só teórico, mas como prático. É fácil pegar o que você passou aqui, a parte dos molhos. É fácil você pegar as sacadas que você deu aqui, as dicas, e implementar, porque sai da tua essência isso, né? É isso. E eu amo compartilhar conhecimento, amo. É realmente o propósito, aí a missão é bem clara e verdadeira. Transformar o empreendedor em empresário é o que eu vivo. E é por isso que você que está assistindo, cara, você pode seguir lá na rede social e trocar ideia comigo. Eu literalmente, eu mesmo vou lá e converso com você. Por quê? Esse é o meu objetivo. Meu objetivo não é empreender, montar negócio, faturar e ganhar grana. O meu objetivo é contribuir com a sua vida, porque eu tenho certeza que você vai impactar muitas famílias, você vai gerar muitos empregos, você vai ser canal de transformação para uma sociedade. Então eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro. A gente, cara, é um país fantástico, com uma produtividade incrível. Os maiores empreendedores estão no Brasil e eu só quero contribuir assim como pessoas contribuíram comigo. Eu tenho uma comunidade que é a comunidade do franchise, lá são grandes franqueadores. Eu criei essa comunidade com o intuito de ensinar o que é franquia, como eu aprendi. Porque eu não aprendi franquia na faculdade, não aprendi franquia com um consultor, com uma empresa. Eu aprendi franquia sentando em boas mesas, tomando bons cafés, e às vezes o café nem era tão bom, mas a pessoa tinha muito conhecimento para passar para mim. Então, eu tenho isso como aprendizado da minha vida. Hoje, eu sou resultado de conversas de pessoas que tiveram tempo de mesa comigo, tiveram paciência, abriram um tempo para trocar ideia e conseguir construir tudo que eu estou construindo. Ainda é só um pouquinho, ainda vou construir muito mais,
mas hoje eu abro a minha agenda para conversar com você, para viver exatamente o que eu vivi. E eu tô em busca do Danilo de 22 anos, que já fui um dia, que agora eu tô mais maduro, tô mais devagar. Ficou. Segue aí, então volta aí, É, porque tem Danilo que. Bastos. Exato, É Danilo.Bastos? Danilo Bastos, tudo Danilo junto. Bastos de uma vez só. E da Bifranchising, como é? @bi.franchising. Boa. Tem YouTube também? Tem podcast, né? A gente tem aqui o YouTube, meu canal é Danilo Bastos. A gente está vindo com um trabalho bem forte agora de YouTube. A gente está com uma agência trabalhando agora full time no canal para que você tenha conteúdos de qualidade. Eu quero saber a sua dúvida do mercado. Então, toda a inteligência de mercado que a gente tem hoje, eu quero responder para você, mas eu preciso saber as suas dúvidas. Então, segue lá o nosso canal do YouTube, entra nos comentários, fala o que você quer ouvir, fala no meu Instagram, fala lá no nosso Instagram da Bifranchise, que o meu objetivo é contribuir com a sua vida. Deixa aqui embaixo seu insight, um dos insights, né, mais valiosos. Não esquece de deixar aqui os comentários. Gostou? Quem mais você quer que a gente traga aqui no podcast? Já temos uma lista aí de indicações, a gente está trazendo todo mundo aos pouquinhos. Deixe seu like, né, Paulo? Deixe Curte, seu compartilha. joinha, compartilha, já pega esse link agora, clica aqui embaixo em compartilhar, pega esse link, copia e joga no seu grupo de empresários, donos de restaurante, para que a gente consiga acessar ainda mais pessoas. E não esquece, o mais importante de tudo, se inscreve aqui no canal, porque cada vez que a gente lança um episódio novo, você recebe uma notificação e aí já vem correndo aqui para assistir. Obrigado por ter ficado até o final desse episódio. Te vejo no próximo. Valeu! Valeu. Valeu, gente.